Olá a todos, muito bom dia para aqueles que estão de bom dia, muito boa noite para aqueles que estão de boa noite. Me chamo Igor Marcelo Maffei, é sempre um prazer estar aqui nessa casa. Agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil, seccionado de São Paulo, e ao Departamento de Cultura por poder voltar a essa casa, onde é sempre um prazer estar, é um prazer falar com os colegas, seja na modalidade presencial, seja agora nessa modalidade virtual, onde infelizmente não existe aquela interação que tem na presencial, onde os colegas podem perguntar, seja durante a palestra, que é o que eu prefiro, seja após a palestra, podem fundamentar as perguntas, havendo uma maior troca de conhecimento. Nessa modalidade telepresencial, impostas pelas medidas de restrição à Covid, diminui um pouquinho a interação, porque ela passa a ser apenas de mim para vocês. E eu agradeço a todos vocês, eu não sei em que espaço-tempo vocês estão me vendo, não sei em que local vocês estão, mas eu agradeço muito vocês permitirem que eu tome um pouquinho do tempo de vocês nesse seu dia corrido, nesse dia agitado do advogado, do estudante do direito, para transmitir um pouquinho desse nosso conhecimento adquirido em 20 anos advogando na área trabalhista, sendo que nesses últimos 5 anos a gente trouxe uma área muito interessante, que é o trabalhista desportivo. Tive a chance de unir duas paixões, que é o direito do trabalho. Nesse mundo todo do direito, a minha paixão sempre foi o direito do trabalho, desde o tempo de estagiário, com uma outra paixão, que vem desde a juventude, desde o tempo que eu joguei basquete, que é o esporte. A gente advoga no escritório hoje para atletas no Brasil inteiro, na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. São atletas profissionais de futebol, são meninas incríveis, com quem eu aprendi muito do esporte futebol e aprendi muito mais como ser humano. E em virtude desse nosso dia a dia, nessa nossa convivência, que a gente escolheu esse tema: modalidades dita amadoras e atletas empregados profissionais. Deixa eu só abrir um parênteses antes de entrar efetivamente no nosso tema, na nossa apresentação, na nossa palestra, que é: eu, Igor, sempre defendi que não existe modalidade feminina. A modalidade chama-se futebol. As meninas disputam as competições de futebol pelo mesmo período, dois tempos de 45 minutos, com intervalo de 15. Disputam num campo que tem as mesmas dimensões do campo do masculino. As traves têm exatamente as mesmas dimensões. Não existe nada, absolutamente nada, que justifique eu falar em uma modalidade feminina. A modalidade é futebol, ponto. Disputado por homens e disputado por mulheres. Não existe nada cientificamente ou juridicamente falando que justifique eu falar que há uma modalidade à parte chamada futebol feminino. Dito isso, vamos começar a nossa palestra, que será de aproximadamente 20 a 25 minutos. Divididas em 3 partes. A primeira eu vou falar sobre o direito do trabalho, formação do contrato de trabalho, sobre depois as competições ditas amadoras, e vamos concluir. E aqueles que quiserem, eu já vou passar o resumo da nossa conclusão, porque às vezes por motivo de tempo querem já saber o final. Se vocês forem como eu, que quando vai ler o livro, lê sempre o último capítulo primeiro, aqui vai. Não importa se a modalidade é chamada de profissional ou amadora. O atleta que disputa a competição mediante remuneração, ele é empregado. Ponto. Esse é o resumo geral. Aqueles que queriam só o resumo, é esse. E agora vamos passar para o desenvolvimento da nossa apresentação, para explicar como a gente chegou nessa conclusão, que será um pouquinho mais bem colocada no momento apropriado. Vamos lá.
O contrato de trabalho, ele tem que seguir os requisitos estabelecidos na CLT, que vem desde 1º de maio de 1943, nos artigos 2 e 3 da CLT. A gente vai explicar cada um dos requisitos já segundo a realidade do esporte, que no nosso caso é o futebol feminino, como eu expliquei, mas que vale para basquete masculino, feminino, vôlei masculino, feminino, handebol masculino, feminino. Em resumo, vale para todas as modalidades esportivas coletivas existentes no Brasil. Lembrando que um diferencial, na verdade o principal diferencial do contrato de trabalho de um atleta para um trabalhador comum é que o atleta tem um contrato de trabalho por prazo determinado, segundo estabelecido na Lei Pelé, que aí vai de 3 meses a 5 anos nesse presente momento, março de 2021. Ano passado, em virtude da pandemia, houve uma medida provisória que permitiu que o contrato de trabalho fosse de no mínimo um mês, mas já perdeu a validade. Então, continuamos com a regra básica, de 3 meses a 5 anos. Ok? Passemos agora ao exame dos requisitos. Primeiro, a pessoalidade. É meio óbvio no caso do atleta, como de qualquer trabalhador, mas do atleta é mais óbvio ainda, que ele tem que ser pessoal. Eu, quando contrato um atleta, eu contrato a pessoa, exemplo, o Igor, mas eu não contrato só o Igor, eu contrato os números dele. Todo atleta hoje é contratado com base em números. Os scouts são feitos, as estatísticas são feitas levando em consideração 2, 3, 4, 5 temporadas passadas. Sejam elas quando eu era amador não, quando eu estava em formação, como profissional. Então não existe a possibilidade de um atleta se fazer substituir por outra pessoa. Eu tenho a habitualidade. A habitualidade no esporte ela tem que ser vista segundo os critérios esportivos. O que é o habitual? É o atleta saber que ele vai ter que treinar e jogar. A obrigação contratual do atleta são essas duas, treinar e jogar. Ele não necessariamente tem que jogar todos os jogos, mas ele tem que ser levado ao jogo. E para ser habitual, eu preciso ter uma constância. E aqui é o detalhe que eu preciso examinar segundo a lente do esportivo. Essa constância pode ser de uma semana de 7 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Essa constância ela vai variar ao longo do tempo do contrato de trabalho do atleta. Por quê? Vai variar a competição. Eu posso ter competições que eu tenho disputas quarta e de final de semana, quinta e de sábado, segunda e sexta. Por isso que algumas vezes o atleta ele não tem folga. Mas o direito ao descanso semanal remunerado do atleta a gente deixa para tratar num outro vídeo. A constância do atleta ela sempre existe. Eu só quero deixar claro que tem semana que ele vai treinar 4 vezes, tem semana que ele vai treinar 5, mas ele vai sempre treinar. A habitualidade de estar aí. Subordinação, que geralmente é a pedra de toque para todas as relações de emprego, também é no atleta. O atleta ele é subordinado ao clube, mas ele é representado, o clube é representado na pessoa do técnico. Por quê? Via de regra, é o técnico juntamente com a comissão que estabelece dias de treino, períodos de treino, porque eu posso ter treino em 2 períodos, de manhã à tarde, de manhã e à noite, de manhã à tarde e à noite, à medida que o técnico sente a necessidade daquela equipe. É o técnico quem escala quem vai jogar. O atleta não tem o direito de falar que não quer jogar ou não quer treinar. Aqui já quebra o estigma do amadorismo. O atleta amador, ele tem a liberdade de treinar ou de não treinar, de jogar ou de não jogar.
Não é o que acontece no futebol feminino, não é o que acontece no basquete, não é o que acontece no vôlei, nos times que disputam a NBB, no time que disputa a Superliga de vôlei. O atleta ele tem que treinar naquele dia e horário determinado, ele tem que jogar naquele dia e horário determinado, sim. E se não jogar, se não treinar, é punido, como é punido se chegar atrasado. Paga a famosa caixinha. É descontado do salário dele e o dinheiro vai para uma caixinha que pode servir, às vezes, para o clube organizar uma festa de confraternização no final da temporada, às vezes pode servir para aumentar a premiação do pessoal da retaguarda do clube. O que é a retaguarda do clube, Igor? Eu nunca ouvi falar nisso. É o roupeiro, é o faxineiro, é o massagista, é o segurança, são pessoas que têm um salário menor, via de regra, e que usam o dinheiro da caixinha do atraso dos atletas para complementar a sua renda. Tem atleta até que brinca, que se não chegar atrasado não paga caixinha, o massagista não vai ter o dinheiro necessário para pagar as contas. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que alguns atletas fazem. Falando em dinheiro, vamos para o quesito da remuneração. O atleta ele é profissional quando ele ganha para trabalhar. Mas como assim, Igor? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ele só seria amador se ele não ganhasse para jogar. O que não existe, basicamente, no Brasil. Todo atleta que disputa as competições, essas que eu citei como exemplo, NBB, Superliga de Vôlei, Campeonato Brasileiro Série A1 e Série A2, recebem. Se recebem um salário mínimo, ou 30 salários mínimos, ou 40 salários mínimos, é uma situação de negociação individual de cada atleta com cada clube. O atleta cobra aquilo que acha que merece e o clube paga se acha que tem condições. Se ele entende que aquele atleta vai trazer para eles bons resultados dentro das 4 linhas ou fora das 4 linhas. Que isso a gente vai contar daqui a pouquinho, quando a gente fala que não existe um amadorismo nesses esportes. E o clube é o único responsável por assumir os riscos da competição. É o clube que faz o pagamento das despesas de arbitragem, das taxas de federação, de deslocamento para os locais de jogos. Vejam, senhores e senhoras, todos os requisitos estão aqui. Estão contemplados, agora saiu, para a relação de emprego estar formada. Vamos tratar um pouquinho agora da relação dita amadorística dos clubes. Pelo menos nesses esportes que eu citei, eu vou demonstrar que não é amador. De nenhuma forma pode ser considerado amador. Vamos explicar, não tanto com argumentos jurídicos agora, mas mais com argumentos da área de administração, por que esses clubes não são amadores e por que a competição não é amadora. Primeiro, se a competição cobrar ingresso, ela não pode ser considerada amadora. Já vamos começar do princípio. Foi assistir um jogo de basquete, foi assistir um jogo de vôlei, foi assistir alguma coisa que pagou, não é amador. Ah, mas tem um ingresso solidário. Ah, mas é um ingresso para caridade. Pagou. A questão aqui é o pagamento do ingresso. Houve cobrança? Eu estou tratando de uma competição que não pode ser considerada amadora. Mas vamos explicar mais por que os clubes, deixa eu me arrumar aqui, não são amadores. Esses clubes que disputam Superliga de Vôlei, NBB, futebol feminino, têm patrocinadores. Exceção é um clube desse não ter um patrocinador de camisa, um patrocinador no estádio. Primeiro, que as próprias competições têm os seus patrocinadores. Se os amigos pegarem a televisão, primeiro, está na televisão, seja na MyCuj, que é uma TV que você vai assistir pela internet, que é um canal de internet, que transmite futebol feminino,
vai estar na TV aberta, vai estar na TV fechada. Então, as entidades que organizam a competição disponibilizam para o público o evento esportivo. E por que disponibilizam? Porque as entidades têm patrocínio de bola, às vezes tem patrocínio de companhia aérea que faz o deslocamento das equipes pelo Brasil. Você imagina que se a equipe estiver em Porto Alegre, ela tiver que jogar uma semana em São Paulo, na outra semana ela vai jogar em casa, na outra semana ela vai jogar em Manaus, o custo que ela não teria para fazer esse deslocamento. Por isso que companhias aéreas, às vezes, são eleitas as companhias aéreas oficiais da competição, do evento, colocando suas placas, fazendo sua publicidade. Às vezes você tem companhias de marcas esportivas fazendo publicidade de bola. Então, o evento tem a sua publicidade, o patrocinador tem a sua publicidade. Algumas vezes, as equipes recebem pela transmissão dos jogos, aí geraria também o direito de arena dos atletas. Então, a competição gera receita para o clube. E agora, voltando para o clube mesmo. O clube tem patrocinador. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. E aquele patrocinador pode estar pagando em dinheiro ou estar fazendo permuta. Você pode ter, exemplo, um patrocinador que seja um restaurante, e esse restaurante forneça as refeições para os atletas. No mundo do futebol feminino, é muito comum, mas extremamente comum, que você ofereça, além do salário ao atleta, pago em dinheiro, um complemento que é o famoso salário in natura, o fornecimento gratuito aos atletas de refeição e alojamento. Alguns clubes procuram se defender dizendo que não, isso não é salário in natura, não tem que integrar a remuneração, porque isso é essencial para o jogo. Não, não é essencial para o jogo. Essencial para o jogo é que o clube forneça bola e chuteira. O atleta ele pode escolher se ele vai morar na casa paga por ele, na casa da mãe dele ou no alojamento. É a opção do atleta. Quando o clube disponibiliza de forma gratuita o alojamento, ele está aumentando artificialmente o salário da atleta. Ponto. Essa é a verdade. Mas, retomando aqui, porque também não vamos falar de salário in natura nesse vídeo, podemos voltar para tratar disso. Os clubes também estão disputando competições que são profissionais, como eu demonstrei. A liga ou a federação ganha, o clube ganha, e a competição em si, ela te leva para outras competições. Se você joga um estadual, você pode ser classificado para um nacional. Se você está disputando um torneio nacional, você pode estar classificado para um torneio internacional. Tudo isso gera receita para o clube. Tudo isso gera visibilidade para um clube. Isso agrega valor à marca do clube. O clube que disputa uma NBB, uma Superliga de Vôlei, um Brasileiro Feminino de Futebol, e está na TV, está nos jornais, está nas revistas, está gerando marca para o clube, está agregando valor para a sua marca. Isso é importante considerar. O dinheiro vem porque a marca aumentou, o patrocínio vai aumentar. E falando em patrocínio, é importante a gente destacar uma coisa para demonstrar de vez que não existe amadorismo nessas competições. Estou citando as três maiores que acontecem no Brasil, com todo respeito ao pessoal do handebol, mas o que eu falei para essas ligas vale para o handebol também. E qual é o mote, o fechamento? Os clubes no Brasil, sua grande maioria, a esmagadora maioria, são associações sem fins lucrativos. Isso é importante. Não são clubes e empresas, não são limitadas, não são nada. São associações sem fins lucrativos. Então, quando essas associações entram numa competição, elas não têm que visar o lucro. Mas, Igor, você falou que tem lucro. E tem. Mas tem receita. Às vezes, o resultado não é necessário para pagar todas as despesas. E aqui é o importante, aqui é a pedra de toque.
porque também acontece no futebol masculino. Se um campeonato me custa 10, qualquer unidade de valor que vocês queiram colocar, e o meu patrocinador, a ajuda que a federação me paga, rende 8, o clube colocará esses 2 de diferença. Como coloca nas equipes masculinas. É constante você ver nos jornais que clube tal está deficitário. Clube tal tem um déficit de tantos milhões. Clube tal deixou de pagar um patrocinador, um fornecedor, e foi acionado na justiça. Quem deve não é a equipe do clube, quem deve é o clube. E por isso é que o clube tira do clube social, mesmo porque o CNPJ é único, tira o dinheiro do seu caixa e completa as despesas daquela equipe. Por isso que eu disse, é importante para esses clubes estarem nessas competições, porque eles agregam valor à marca do clube. O patrocinador vai expor a sua marca em mais de um local, tipo um patrocinador de camisa. Um fornecedor de material esportivo pode estar no futebol de campo, pode estar no basquete, pode estar no vôlei, com a sua marca exposta, se estiver ligado a um clube que esteja presente nessas 3 modalidades. Por isso que é um mito dizer que Campeonato Brasileiro Feminino A1 ou A2, NBB ou Superliga de Vôlei são competições amadoras. Não são. Todas as equipes que estão lá visam lucro. Não naquele sentido contábil de a conta ficar no azul, mas visam gerar valor para a equipe. Visam trazer resultados positivos para as suas marcas, para os seus patrocinadores. De modo geral, usam a competição para agregar valor. Então, não é amador. Ninguém está lá porque gosta do esporte, está lá para fazer negócios. Agora vamos passando para a conclusão. Como eu disse, a competição até pode se chamar amadora, até pode considerar ser amadora, mas o atleta ele é empregado. Por que o atleta é empregado? Porque ele recebe para trabalhar, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, ele recebe comando de outras pessoas e a equipe paga tudo. Vamos dar um exemplo um pouco prático para a gente ir fechando. Nós aqui no escritório, mais de uma vez, entramos com ações na Justiça do Trabalho e até agora todas foram julgadas procedentes, visando o reconhecimento de vínculo trabalhista de jogadoras profissionais de futebol com clubes de futebol que alegavam que elas eram autônomas. Autônomas não é a palavra, que elas eram amadoras. E por serem amadoras, não teria que reconhecer o vínculo. E todas as vezes a Justiça do Trabalho rechaçou o argumento dos clubes. Isso aconteceu em Brasília, isso já aconteceu em outras cidades. Se eu falar muito, vocês vão acabar descobrindo quais são os times. Eu quero preservar as atletas e os times. Por que reconhece? O entendimento é único. O contrato é do, como eu falei no começo, é do clube com o atleta. Esse é um contrato de trabalho. Se o clube quiser contratar a menina como empregada para jogar uma competição amadora, pode. Quem tem que impugnar a presença de alguém que está recebendo para jogar seriam as outras equipes, que também impugnam porque também contratam. Aqui é o que eu digo, existe um mito do falso amadorismo, não existe competição amadora no Brasil, pelo menos seria equipes amadoras na Série A1 e A2 do feminino, na Superliga de Vôlei ou na NBB. Não existe amadorismo, existe profissionalismo. E por serem profissionais, os atletas têm que ser considerados empregados. O juiz do trabalho e o advogado do empregado têm que
entender que existem os 5 elementos caracterizadores básicos do contrato de trabalho e, existindo isso, há o vínculo empregatício. Não tenham receio de apresentar reclamações, porque chegou na mão de vocês, colegas, um contrato de trabalho que foi chamado de contrato de prestação de serviço, que foi contrato de licenciamento de imagem. Peçam a anulação desses contratos com base no artigo 9º da CLT, porque foram feitos para fraudar direitos trabalhistas. Com base no artigo 9º, eles serão reconhecidos como fraude, mas também serão reconhecidos como indício de prova de uma relação de emprego. E aqui é importante, o clube juntou esse contrato, o clube atrai para ele a responsabilidade de provar que eu não tenho uma relação de emprego, porque ele está trazendo uma causa modificativa ou extintiva do direito do reclamante. Eu espero que, com essas breves palavras, eu tenha despertado a atenção de vocês, o interesse de vocês em estudar esse tema, que eu acho um tema muito apaixonante, muito interessante, que é como eu disse, é o nosso dia a dia. Procuramos despertar paixões nas outras pessoas, porque é importante que isso se discuta cada vez mais na justiça, cada vez mais os atletas tenham advogados, advogadas prontos e preparados para conhecer do seu direito, conhecer o seu direito e reivindicá-lo na justiça. Agradeço a todos a atenção dedicada à minha pessoa, a essa palestra. Espero que tenham gostado e levem isso que eu vou falar agora sempre em mente. A competição pode ser chamada de amadora, mas o atleta ele é empregado. Atendendo aos 5 requisitos existentes na CLT, o atleta sim será considerado empregado. Muito obrigado a todos e até a próxima.